Bom dia, graça e paz, mais um dia começando, agora são 6 horas e 49 minutos, dia 7 de janeiro de 2026, estamos começando mais uma programação, você que nos acompanha desde as 6 horas da manhã, você agora nos acompanha ao vivo também pela nossa rede social, Facebook, e logo em seguida o canal Conectado ao Sagrado. E graças a Deus, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Mais um dia começando, isso quer dizer que a misericórdia do Senhor renovou-se nesta manhã, na minha vida e na sua vida. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E é esse Deus glorioso que agora nós estaremos falando com Ele. Eu aqui, no nosso estúdio, você onde você estiver, estaremos juntos em oração. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. E seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. Obrigado, Deus, pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por tudo que temos. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco a todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença, torna os nossos dias mais alegres, em nome de Jesus, ó Pai. Em especial eu coloco a vida do Teu servo, pastor Fabrício, da sua esposa, ó Deus, que está passando por um problema de enfermidade, mas eu creio na providência divina, ó Pai. Deus, que seja repreendido neste dia todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de desânimo, todo espírito de vício, de prostituição, de inveja, de mágoa, de rancor, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo, ó Pai, para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre a família de Noé, um exemplo de fé e obediência. Então, vamos refletir sobre essa história poderosa, que nos ensina sobre fé, obediência e principalmente a importância da família. Lógico, o personagem central que vamos explorar é Noé, que é uma figura emblemática da Bíblia, mas também a sua família. E em um mundo corrompido, naquela época, Noé se destacou como um homem justo e temente a Deus. E a sua história, a história de Noé e da sua família, nos convida a considerar como podemos viver em meio a um mundo corrompido, a um contexto diverso, e mesmo assim, permanecendo fiel a Deus. A narrativa toda está ali em Gênesis 6, do versículo 9 ao 22. Do versículo 5 ao 8 ali, nós temos o contexto de Noé. Noé 6, versículo 5 ao 8, que diz assim: O Senhor viu que a maldade das pessoas haviam se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Em outras versões diz que ele achou graça aos olhos do Senhor. Então o contexto aqui do capítulo 6 de Gênesis nos apresenta um cenário de corrupção e maldade extrema. Ou seja, no versículo 5 ali diz assim: a maldade do homem era grande na terra. Deus estava profundamente triste com a criação por causa do pecado que havia se multiplicado na corrupção e na maldade extrema, né? Agora, no versículo 8, parte B diz assim: contudo, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Então, esse contraste aqui ele é fundamental. Por quê? Porque enquanto o mundo se afastava de Deus,
Noé se destacava por sua justiça e integridade. Ou seja, a justiça e a integridade nos aproxima de Deus. Simples assim. E do versículo 9 ao 13, nós temos ali a obediência de Noé. Noé ele foi descrito como um homem justo e perfeito em sua geração, no versículo 9. Então, a obediência de Noé não era apenas uma questão de palavra, mas uma questão de ações. Lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé sem obras, ela é morta. Então, Noé não era apenas não era de palavras, mas Noé era um homem de ações. Então, Deus deu a Noé instruções específicas sobre construir uma arca. E Noé seguiu essas instruções à risca, de acordo com o versículo 22. Agora, um detalhe interessante é que Noé não tinha as ferramentas que nós temos hoje. Era o início da humanidade. Mesmo assim, ele conseguiu construir um grande navio. A arca para salvar a humanidade, no caso a sua família, e todos os animais que Deus falou com que Noé fizesse para preservar. Então a fé de Noé, ela é notável. Ele construiu a arca em um tempo em que a chuva não era uma realidade comum, ou seja, desafiou a lógica e as expectativas da sua época. Agora o que entra em cena é a família de Noé, do versículo 18 ao 22 do capítulo 6 de Gênesis. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo salvar a sua família. E isso destaca a importância da família nas promessas de Deus. Então a resposta de Noé, a chamada de Deus, não apenas afetou a sua vida, mas também a de sua família. Quando nós fazemos o bem, toda a família é beneficiada. Quando nós fazemos o mal, também toda a família é afetada. Então, a partir do momento que você constitui uma família, as tuas decisões trazem consequências, sejam decisões boas para consequências boas, decisões ruins para consequências ruins. E afeta não só você, mas todos que estão contigo. Então, isso nos ensina sobre o impacto que a fé de um indivíduo pode ter sobre aqueles que estão ao seu redor, ao seu lado. Agora, como que nós podemos fazer uma aplicação prática para os dias de hoje? Primeiro ponto é a importância da justiça e a integridade. De vez em quando eu converso bastante com a minha esposa, com a Rosana, sobre dívida, né? As dívidas que nós temos são dívidas comuns. Luz, água, telefone, coisas que compramos no cartão pro dia a dia. Não temos dívidas do credor bater na nossa porta. E quando nós, na maioria das vezes, nós compramos coisas à vista, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E isso é a prática da justiça e integridade. E Noé, ele nos ensina que no mundo corrompido, nós podemos e devemos ser luz. E a nossa integridade deve ser um reflexo da nossa fé em Deus. Agora, como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Podemos aplicar em nosso local de estudo, escola, faculdade, no trabalho, no lar, na comunidade. Ou seja, devemos ser conhecidos como pessoas que fazem o que é certo, mesmo quando ninguém estiver olhando, mesmo quando ninguém estiver vendo. Segundo ponto aqui é a obediência como um ato de fé. Quando nós observamos aqui a obediência de Noé à palavra de Deus, não foi fácil, mas foi essencial para a sua salvação e a salvação da sua família. Então isso nos leva a perguntar: estamos obedecendo a Deus nas pequenas e grandes questões de nossas vidas? A fé se manifesta em ações, porque a fé sem obras é morta. E devemos estar dispostos a agir de acordo com a vontade de Deus, mesmo quando isso é desafiador. A situação de Noé aqui foi uma das situações mais desafiadoras que nós encontramos na Bíblia. E o próximo ponto é o papel da família na fé. A história de Noé nos lembra que a fé é muitas vezes uma jornada comunitária.
Até porque a primeira carta de João ali, capítulo 5, versículo 4 diz: tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, muitas vezes, uma jornada de fé é comunitária. O que é que estamos fazendo para fortalecer a fé da nossa família? Devemos cultivar um ambiente onde a fé ela é discutida e praticada. Então isso pode ser através de quê? De momentos de oração, de estudo bíblico em família, ou simplesmente conversando sobre o que podemos, como podemos glorificar a Deus. Aqui em casa eu tenho um hábito. No momento da refeição em família, os filhos que leem o texto bíblico que oram. Agora o João Luiz está passando férias, né, com a gente, que é o meu filho mais novo. Ele reveza com o Bruno. Um dia um lê o texto e ora, no outro dia o outro. Como também eles revezam no lavar a louça. A louça das refeições não somos eu e a Rosana que lavamos, é o filho que lava. Até porque para ensinar que a Bíblia diz assim: honra teu pai e a tua mãe e prolongar-se-ão seus dias sobre a face da terra. Né? Então esse é o papel da família na fé. E o segundo ponto aqui, final, é esperança e promessa. A aliança de Deus com Noé é um lembrete de que Deus é fiel. Mesmo em tempos de crise, como os que enfrentamos hoje, nós podemos confiar que Deus tem um plano. A arca que Noé construiu simboliza a proteção divina. E assim como Noé e sua família foram salvos, também podemos encontrar refúgio em Deus em tempos de dificuldade. Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Então eu quero concluir dizendo aqui, né, que quando estamos participando junto em situações difíceis, lutando junto, caminhando junto, a jornada fica mais agradável, a jornada fica mais fácil, porque está junto, caminhando junto, vivendo junto, fazendo as coisas juntos. Então tudo fica melhor. E que possamos ser pessoas de fé, obedientes a Deus e que influenciam, né, as nossas famílias. Temos que influenciar aqueles que estão ao nosso lado, influenciar a nossa comunidade. Isso a partir do nosso estilo de vida. Noé tinha um estilo de vida. A família dele adquiriu um estilo de vida através dele. Então que possamos aprender que assim como Noé, possamos encontrar graça aos olhos do Senhor e sermos instrumentos da sua vontade em um mundo que precisa desesperadamente de esperança e luz. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando ao longo deste dia. Amém? Graça e paz.